Graça e paz a todos vocês que estão nos assistindo nesse momento. Estamos nesse tempo como havíamos prometido. Por conta do momento que nós vivemos, nós não vamos ter o nosso culto no templo, porém nós vamos gravar esse momento para a gente poder estar juntos em torno da Palavra de Deus e sendo uma oportunidade para estarmos celebrando a Deus sem perdermos a Sua Palavra que é tão importante para a nossa vida. Então eu quero convidar você para esse momento tão precioso e espero que a Palavra de Deus ela possa vir de encontro às nossas necessidades nesse tempo. Eu quero que você inicie esse momento comigo orando para que o Senhor nos dê graça a partir desse momento. Pai, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos vivenciando a Tua Palavra, de ouvirmos a Tua voz e permita que o Teu Espírito seja livre para falar conosco. Teu Espírito seja livre para nos convencer, para ministrar ao nosso coração. Acima de tudo, Tua Palavra que é poderosa para restaurar, para curar, para animar. E nós estamos aqui crendo, Pai Santo, sempre na Tua Palavra que, descrita neste livro, inspirada por Ti, nós cremos no poder dela sobre a nossa vida. E hoje, não mais diferente. Neste tempo, não diferente, continuamos a crer, a acreditar que é a Tua voz que tem o poder de nos restaurar, de nos levantar, de curar a nossa vida. Por isso, fala conosco, ministra ao nosso coração, porque nós precisamos ouvir a Tua voz. No nome santo de Jesus. Amém. Hoje eu quero falar sobre um tema que eu acredito ser interessante. Eu havia prometido continuar a nossa ministração falando sobre a vida de José. Nós iniciamos uma sequência na semana passada, fazendo a primeira ministração, mas em função do momento que nós estamos vivendo, eu sinto que nós precisamos mudar um pouquinho o nosso percurso e acreditando que o momento nós precisamos de direção, alento, sabedoria e nesse tempo que eu não deixo de chamar de um tempo de guerra. Então, assim que possível, nós voltaremos a dar sequência ao nosso tema e neste momento em que as circunstâncias pedem mais da nossa atenção, a gente precisa corresponder. Eu quero te convidar a ler 1 Samuel, capítulo 17. Esse é um texto muitíssimo conhecido dos amantes da Palavra de Deus. E eu quero desafiar o teu coração a caminhar comigo, porque eu acredito que Deus certamente vai falar conosco por conta da situação em que estamos inseridos nesse tempo, nesse momento da história. 1 Samuel, capítulo 17. O texto é um pouquinho longo, mas nós precisamos para poder dar o pano de fundo a respeito daquilo que nós vamos falar e partilhar. 1 Samuel 17 diz assim: Os filisteus juntaram suas forças para a guerra e se reuniram em Socó de Judá. E acamparam em Éfes-Damim, entre Socó e Azeca. Saul e os israelitas reuniram-se e acamparam no vale de Elá, posicionando-se em linha de batalha para enfrentar os filisteus. Os filisteus ocuparam uma colina e os israelitas outra, estando o vale entre eles. Um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu. Tinha 2,90 metros de altura. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze, que pesava 60 quilos. Nas pernas, usava caneleiras de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste de sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão, e sua ponta de ferro pesava 7,2 kg. Seu escudeiro ia à frente dele. Golias parou e gritou às tropas de Israel: Por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês os servos de Saul? Escolham um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e vencer-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu o vencer e o puser fora de combate, vocês serão nossos escravos e nos servirão. E acrescentou: Eu desafio hoje as tropas de Israel. Mandem-me um homem para lutar sozinho comigo.
Ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Davi era filho de Jessé, o efrateu de Belém, de Judá. Jessé tinha 8 filhos e já era idoso na época de Saul. Os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham ido para a guerra com Saul. Eliabe, o mais velho, Abinadab, o segundo, e Samá, o terceiro. Davi era o caçula. Os 3 mais velhos seguiram Saul, mas Davi ia ao acampamento de Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Durante 40 dias, o filisteu aproximou-se de manhã e de tarde e tomou posição. Nesta ocasião, Jessé disse a seu filho Davi: pegue uma arroba de grãos tostados e de 10 pães e leve-os depressa a seus irmãos no acampamento. Leve também estes 10 queijos ao comandante da unidade deles. Veja como estão seus irmãos e traga-me alguma garantia de que estão bem. Eles estão com Saul e com todos os homens de Israel no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor, pegou a carga e partiu conforme Jessé lhe havia ordenado. Chegou ao acampamento na hora em que, com o grito de batalha, o exército estava saindo para suas posições de combate. Israel e os filisteus estavam se posicionando em linha de batalha, frente a frente. Davi deixou o que havia trazido com o responsável pelos suprimentos e correu para a linha de batalha para saber como estavam seus irmãos. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou seu desafio habitual, e Davi o ouviu. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram cheios de medo. Os israelitas diziam entre si: vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o vencer. Também lhe dará sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família de seu pai. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu circunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Repetiram a Davi o que haviam comentado e lhe disseram: é isso que receberá o homem que matá-lo. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e que o seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha. E disse Davi: o que fiz agora? Será que não posso nem mesmo conversar? Ele então se virou para outro e perguntou a mesma coisa, e os homens responderam-lhe como antes. As palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que o mandou chamar. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz e ele é um guerreiro desde a mocidade. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Teu servo pôde matar um leão e um urso. Esse filisteu circunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: vá, e que o Senhor esteja com você. Saul vestiu Davi com sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. E disse a Saul: não consigo andar com isso, pois não estou acostumado. Então tirou tudo aquilo e em seguida pegou seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com sua tiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. Enquanto isso, o filisteu, com o seu escudo à frente, vinha se aproximando de Davi. Olhou para Davi com desprezo, viu que era só um rapaz ruivo, de boa aparência, e fez pouco caso dele. Disse ele a Davi: por acaso sou um cão para que você venha contra mim com pedaços de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando os seus deuses, e disse: vem aqui, e darei sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos. Eu o matarei, cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens. E toda a terra saberá que há Deus em Israel.
Todos que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu para a linha de batalha para enfrentá-lo. Tirando uma pedra de seu alforje, arremessou-a com a atiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada. E ele caiu, dando com o rosto no chão. Assim, Davi venceu o filisteu com uma tiradeira e uma pedra. Sem espada na mão, derrubou o filisteu e o matou. Davi correu, pôs os pés sobre ele e, desembainhando a espada do filisteu, acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça com ela. Nós vamos parar por aqui. Um texto um pouco extenso, mas importante para nos dar o pano de fundo, como disse, a respeito do que vamos partilhar. O texto é autoexplicativo e muito conhecido até mesmo no meio daqueles que nem conhecem tanto a palavra de Deus, quando a gente fala sobre Davi e Golias. Esse é o momento crucial em que Davi, ele vence Golias, um homem muito experiente na guerra, um soldado muito mais velho do que Davi e completamente desproporcional à condição de Davi. Davi era só um pastor de rebanhos no meio do pasto. Mas foi esse garoto que Deus usou, cheio de coragem, para poder intervir e fazer grande diferença, marcar a história de Israel através da sua postura. Bom, eu penso que esse texto tem muito para nos ensinar nesses dias. Nós estamos vivendo dias desafiadores e pela primeira vez o mundo sofre de maneira igual, entre aspas. Quando eu digo igual, eu estou falando, sofremos do mesmo problema. Estamos vivendo uma pandemia de um vírus com alta disseminação e de certa forma com baixa letalidade. Porém, em alguns lugares do mundo, as mortes têm aumentado. Ainda vivemos um desconforto de informações, ou melhor, um desencontro, sobre o que realmente é ou não é. Não sabemos direito sua origem, seu real desenvolvimento no corpo humano, como combatê-lo, enfim. Mesmo assim, quando olho para esta situação, me faz lembrar um trecho das Escrituras que diz sobre como Deus usa as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E não quero dizer com isso que Deus está por trás deste vírus. O que estou querendo dizer é que a sabedoria humana, enquanto conhecimento, ela tem o seu valor, seja em qualidade ou em quantidade. Haja vista as conquistas e benefícios à humanidade, mas ainda não é soberana. Isto se confirma pelo desafio apresentado por um vírus real capaz de colocar a humanidade de joelhos. O nível de impacto tem sido alto para uns e quase nada para outros. Mas pouco a pouco as pessoas estão levando a sério, porém há quem se comporte como que viralizando o vírus. Não é um julgamento, eu não estou aqui julgando as pessoas por conta disso. Afinal, é uma situação nova para todos nós. Mas algumas pessoas, ainda que não infectadas pelo vírus, antecipadamente já estão afetadas em suas vidas. Em como tudo isso tem mexido com a cabeça das pessoas. A mídia, muito mais negativa do que positiva, o individualismo lotando os supermercados, adultos e crianças iniciando toques, ou seja, transtorno obsessivo, falta de sensibilidade em lidar com os idosos em relação às suas limitações e tantas outras questões vindo à tona. Impressionante como, neste momento, dinheiro quase que de nada vale. O vírus derrubou as bolsas de valores pelo mundo, pessoas perdendo dinheiro, o patrimônio, a fama, o prestígio, o corpo sarado, o poder, a influência, nada dessas coisas, tão importantes até pouco tempo, pode nos ajudar nesse momento. Vacinas e testes com previsão de liberar em torno de 1 ano a 1 ano e meio, no mínimo. O inimigo que sequer pode ser visto a olho nu, instala-se sem a permissão e só conseguimos lidar com seus rastros. Assim mesmo através daqueles que nos passam sobre o seu conhecimento.
No final, somos reféns deste quase invisível ser, entre aspas, poderoso, que tem nos assaltado. Então eu pergunto, há bem em meio ao mal? Lidando com um vírus que pode matar, talvez você me pergunte, como pode haver bem em meio a tudo isso? Particularmente, eu acredito que há. É possível. É possível as pessoas, nem que por um momento, eu acredito, certamente estão perguntando ou questionando a sua existência no meio de todo esse caos. Parece que esse vírus foi também um gatilho para um choque de existência. Parece que este vírus também foi um gatilho para um choque de existência. As mentes, tão hedonistas ou materialistas, acabam por ceder seu olhar ao divino. Estamos nos reconhecendo como seres vulneráveis, precisando de ajuda e sermos ajudados. Pessoas estão voltando a dar importância à vida real. A possibilidade da morte, tão preterida, tão esquecida, tão faz de conta que não existe, colocada de lado devido à nossa covarde postura de enfrentá-la, parece estar gerando em nós um certo nivelamento. Reis e súditos, autoridades e servidores, patrões e empregados, ricos e pobres, brancos e negros, nações e tribos, se rendendo às consequências mortais desse vírus. Um ser unicelular, quase invisível, capaz de dobrar a humanidade. Tudo isso é no mínimo curioso e certamente nos faz pensar sobre a nossa existência. Parece que a possibilidade de morte em massa, com grande possibilidade de bater à nossa porta, despertou nas pessoas um desejo de refletir sobre a vida. E se isto for para um despertar da consciência de cada um, ou mesmo coletivo, eu entendo que isso é um bem. Bom, qual é o nosso papel enquanto igreja? Eu não estou aqui, acredite, para enfatizar a morte, muito embora ela faça parte do cenário. Mas como igreja, somos seres que aprendemos a valorizar a vida, no sentido de que ela é um dom dado a nós. Aprendemos nas Escrituras que amar os outros é tão importante, da mesma forma como obedecer às autoridades. Nosso papel, enquanto igreja, jamais será de qualquer tipo de irresponsabilidade, mas acima de tudo, será de apoio, ajuda e, se possível, sermos agentes de cura sobre outras vidas. Não podemos sair por aí achando que por sermos filhos de Deus, somos imunes às doenças de qualquer tipo, ao mesmo tempo em que estamos desafiando as normas estabelecidas pelas autoridades. Biblicamente, eu estaria me comportando de forma a tentar a Deus. Então, é preciso prudência e fé em Deus para podermos vencer o que eu chamo hoje de uma atual guerra. Estamos num tempo de guerra. Enquanto eu estava lendo a palavra de Deus em meio à situação de Davi contra Golias, eu percebi os filisteus ameaçando e humilhando o povo de Deus, Israel. Davi, enviado por seu pai para levar mantimento a seus irmãos por conta da guerra, percebe o povo de Deus, Israel, num estado de pânico, medo e pânico. Isso está no versículo 24. Um cenário que me chama a atenção por ver Davi, um garoto franzino, sem qualquer perfil de soldado, com aparente vulnerabilidade, sem qualquer condição de vestir uma armadura, que é o mais apropriado à guerra. Mas Davi tem algo a nos ensinar, pois ele tem o que mais se precisa numa guerra e faltava a todo o exército do povo de Deus: coragem. Um item que não existia na armadura externa. Algo que armadura nenhuma no físico poderia lhe dar. Davi, um jovem cheio de fé, entrando neste ambiente caótico e desesperador. Frente ao inimigo, sua coragem ela é despertada.
Então assume o compromisso de enfrentar o inimigo e não recebeu qualquer apoio. Já não bastava o inimigo ser Golias junto ao exército filisteu, Davi teve que enfrentar a desconfiança, o descrédito de soldados em pânico. Soldados não estavam dispostos a enfrentar o gigante e ao mesmo tempo não apoiavam a vida de Davi, que queria enfrentá-lo. Em relação às pessoas, enfrentou críticas. Enfrentou a crítica sobre a sua aparência, por ser um garoto franzino, novo. Mas nada referente à sua aparência foi capaz de reter ou omitir a sua atitude de coragem. Ele enfrentou críticas de inexperiência. Sua inexperiência em guerra, por incrível que pareça, também não foi capaz de lhe tirar a coragem. Ele também enfrentou o negativismo. Nem mesmo a crítica de pessoas em seu entorno, ou seja, em especial dos seus irmãos, foi capaz de lhe tirar a postura corajosa de enfrentamento. Davi tem tudo para poder se envolver com o mesmo medo, com o mesmo pânico que todo o seu povo, o povo de Israel. Mas ele abre mão. Ele definitivamente não assume essa postura. Por isso eu quero partilhar com você que eu acredito que nós estamos num ambiente de guerra. Eu acredito piamente que este episódio de Davi nos ensina muito em nossa atual situação. Estamos em guerra, uma situação completamente nova para nós. Acredito que enfrentamos uma guerra em pelo menos 3 aspectos da nossa vida. No aspecto mental, psicológico, no aspecto físico e também uma guerra espiritual. Tal como o povo de Israel, estou percebendo filhos de Deus em pânico, onde o medo tem sido o sentimento que as tem dirigido. Então é preciso uma postura de enfrentamento, de engajamento, de coragem. Precisamos trazer de volta a realidade de que somos um soldado acima de tudo sobre esta terra. Povo de Deus, igreja amada de Jesus. O apóstolo Paulo nos ensina em Efésios que devemos colocar a armadura. Ele fala a partir de uma referência de soldados do seu tempo. De forma alguma podemos perder esta realidade sobre a nossa vida. Então este momento é para nos fazer refletir sobre a nossa interpretação do mundo. Por que é que perdemos essa postura de soldado? Se estamos tão atordoados, deve ser porque perdemos a capacidade de nos ver como soldados. Onde foi que nós perdemos? Precisamos trazer de volta a realidade de que o mundo não é um lugar de lazer. O mundo é um lugar de guerra. A. W. Tozer, um grande conhecido, estudioso da palavra de Deus, tem um subtítulo em um dos seus livros com a seguinte frase: um mundo em pânico necessita de uma igreja sem medo, corajosa. A igreja precisa ser referência de coragem. Por quê? Porque ela interpreta, ela reconhece, ela discerne o mundo de uma maneira diferente. A igreja sabe que o mundo não é uma Disneylândia, mas o mundo ele é um campo de batalha. De forma que quando as pessoas procuram a igreja, encontram pessoas corajosas, destemidas, que não temem os ataques que este mundo se propõe a fazer contra Deus. Quando o mundo procura a igreja, quando pessoas que não conhecem a Deus, desesperadas, atordoadas, enlouquecidas, procuram pela igreja, nós estamos prontos para a guerra, seguros em Deus. Sabemos orientar as pessoas quando essas que não têm o Senhor estão sob ataque. Então é importante nós gravarmos isso nesse tempo. Precisamos trazer de volta a nossa visão sobre a nossa condição de que somos um soldado. Bom, eu quero falar agora sobre os níveis de batalha. O primeiro nível de batalha que eu entendo e compreendo
é o nível de batalha na mente. Voltando a falar da nossa situação, a que nós estamos inseridos, uma batalha clara a ser enfrentada, além do vírus propriamente dito, eu chamaria que nós estamos vivenciando talvez uma batalha de a viralização do próprio vírus. O que vem a ser isso? É a maneira como a possibilidade desse vírus nos contaminar estar mexendo com a nossa mente, com a nossa interpretação da realidade. Como isso tem mexido com o nosso comportamento? Como é que temos falado, sentido, projetado a nossa vida a partir desse grande inimigo? Eu chamo de viralização do vírus porque parece que já estamos infectados pelo vírus, não no corpo, mas no psicológico, na mente. Enfrentar este vírus é uma questão delicada, mas ao mesmo tempo parece estar gerando nas pessoas um medo fora do controle. Um terror parece estar tomando conta das pessoas. Ora, se isso está acontecendo, tal como Davi estava vendo o pânico e o terror no meio do povo de Israel, então é hora de dizermos que estamos frente a uma batalha. Veja, um médico conhecido como Avicena viveu entre os anos de 980 a 1037. Ele é conhecido como o pai da medicina moderna, dentre tantas outras conquistas que esse homem tem. Ele disse certa vez: a imaginação é a metade da doença. A tranquilidade é a metade da cura. E a paciência é o começo da cura. Quando eu leio esta frase de Avicena, entendo que ela é extremamente propícia ao nosso momento. Veja, eu não quero com isso simplificar a realidade do que estamos enfrentando. Longe de nós sermos irresponsáveis por isso, de modo algum. Estamos sabendo dos dramas vividos por outros países e por conta do que estamos vendo, estamos precisando tomar todas as precauções possíveis para que a gente não viva o mesmo drama. Mas por outro lado, veja, se não tivermos uma mente forte, bem embasada, controlada, nós podemos facilmente cair numa espécie de histeria ou num pânico generalizado. Por isso essa batalha da mente e na mente, ela começa como? Com quais armas? Simples. Cuidado a respeito do que vemos. Cuidado com o que ouvimos. Cuidado com o que acreditamos. Eu gosto e é propício falar de Provérbios capítulo 4, versículo 23, de tudo que se deve guardar, guarde primeiro o seu coração, porque é daí que você estabelece como você vai viver. Nós estamos diante de um cenário crítico, de fato, mas muito do que sonhamos sobre vencer este momento, muito do que estamos esperançosos superar este momento, depende de como nos propomos a pensar a nossa vida hoje, agora, daqui em diante. Então a minha palavra para você nesse primeiro desafio é: reaja, lute contra esses ataques na mente, encha-se com a palavra de Deus, não se permita ser dominado pelo pânico, pelo terror, guarde a sua mente. Se perceber que está sendo angustiado por conta do que você está ouvindo, ou por conta daquilo que você está vendo, pare de se colocar frente a estas coisas, pare de estar diante destas coisas. Aliás, chame o Espírito Santo para te ajudar a guardar a mente. Ele é um grande ajudador. Foque nele. É o Espírito Santo que nesse tempo tem o poder de nos ajudar a guardar aquilo que deve entrar e aquilo que definitivamente tem que sair do nosso coração. Segundo nível de batalha é a batalha do real, do físico. Precisamos aprender que não podemos ficar espiritualizando aquilo que não é espiritual.
O momento ele está revelando muito a respeito de alguns filhos de Deus, sobre a sua capacidade de discernimento, sobre a sua fé, sobre o seu conhecimento na palavra de Deus. Este deve ser, de fato, um momento de muita oração. Sim, mas veja, não desvinculado, não separado de sabedoria, de uma fé inteligente, de uma atitude sábia. Mas, infelizmente, estamos lidando com alguns filhos de Deus completamente desnorteados. Por vezes eu vejo pessoas dizendo, olha, Jesus está voltando, isso é sinal de que Jesus está voltando. Não deixa de ser uma verdade. Outros dizem, olha, isso é juízo divino. Também é uma possibilidade. Há quem diga, olha, é o princípio das dores. Também pode ser. Mas a maneira como falam, como agem, se distanciando de atitudes concretas, sábias, faz com que a gente perceba esses filhos de Deus como que desnorteados no sentido de estarem atirando para todo lado. Falam sem contextualização, se baseiam em achismos. As Escrituras já nos ensinam que, veja, coisas espirituais se discernem de maneira espiritual, enquanto que as coisas carnais se discernem de maneira carnal. Ou seja, cada coisa no seu lugar de resolução. Quando eu falo de uma batalha no físico, significa que esta guerra tem armas. E essas armas nada mais são do que lançar mão do que as autoridades no assunto dizem ser o melhor. Sendo assim, esta guerra nós venceremos de uma maneira básica, quando eu falo e quando eu trato do nosso físico. E eu quero ressaltar aquilo que já temos falado. Lavando muito bem as mãos, lavando as vias respiratórias, lavando o rosto e os olhos, evitando o aperto de mão, abraços, toques. Outro quesito importante, que por incrível que pareça, lendo como eu vou dizer, eu estava lendo uma projeção a respeito do como que nós podemos baixar essa curva de disseminação desse vírus. E por incrível que pareça, já que não temos uma vacina tão rápida e tão prática para chegar, acredite, são essas questões que têm o poder de baixar essa curva. Ao invés de nós termos um nível de disseminação tão alto, nós podemos ter baixa. Por conta só dessa postura sábia, esse nível de conhecimento, se nós colocarmos em prática, tem o poder de baixar essa curvatura. Aquilo que tem projeção de ser algo muito grande, será bem menor. E um dos quesitos importantes é, o nosso momento diz que se eu me manter em casa, eu consigo cuidar melhor da minha família. E por consequência, eu dificulto o contágio a outras pessoas. Amados, não tentemos a Deus pelo fato de sermos filhos de Deus. Precisamos ser conhecidos no mundo como um povo abençoado. Sim, um povo tomado pelo poder de Deus, mas também como um povo sábio. Então comece pelo fato de ser responsável. Precisamos demonstrar o nosso cuidado com a nossa vida e ao mesmo tempo, hoje, nesse momento, quando eu cuido da minha vida, de alguma forma, direta ou indiretamente, eu estou cuidando da vida do outro. Então eu já quero te adiantar, essa guerra nós podemos vencer no nome de Jesus. Então coloque a sua sabedoria em prática. Coloque aquilo que você conhece a respeito das autoridades médicas em prática. E o terceiro nível de batalha é a batalha espiritual. Nós não podemos negar esta outra esfera da realidade desta batalha. Não se pode negar o quanto as forças espirituais das trevas têm se aproveitado deste momento exatamente para potencializar o sofrimento humano. Lembre-se, Satanás, o diabo, ele é pai da mentira, a personificação do mal, e Jesus disse que nele não há nenhum bem. Aliás, Jesus deixou muito claro que ele veio para roubar, destruir e matar. Isso significa que um momento como este é uma grande oportunidade de ações demoníacas, de forças malignas. Não podemos pensar que parte do que está acontecendo também não tem a mão de Satanás. Pare um pouquinho para pensar.
Imagine o quanto o diabo, através das suas forças malignas, tem tido o poder de atordoar, até mesmo perto de enlouquecer pessoas, levando-as ao desespero, sendo que a morte se aproxima delas. Isso é desesperador para qualquer ser humano, querido. E o diabo não vai perder tempo em poder atingir estas vidas. Então este é o momento que a igreja precisa aparecer, influenciar, a igreja precisa atuar. E aí você me pergunta, como, pastor? No mundo espiritual, querido. As escrituras nos ensinam claramente que é o diabo, quem ele é. Que ele pode ser discernido, que ele pode ser identificado, suas obras podem ser vistas. E a igreja, escute, somente a igreja, cheia do Espírito Santo, tem o poder de descobri-lo e impedir a sua ação sobre esta terra. Impedir sua ação sobre governos, cultura, economia, sociedade, sobre as famílias, sobre cada vida. É a autoridade vinda de Jesus, dada à igreja, que nos dá o poder de vencer. Jesus disse que as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. Então, meu querido, use da autoridade que o Senhor lhe tem dado. Quando eu olho para Davi nesse momento, eu fico pensando como que esse garotão foi tomado de um poder tal. Talvez você esteja se vendo aí como uma pessoa simples, como alguém que, até por conta desse isolamento, tão sozinho, né? Se achando aí tão incapaz, com tanto medo. Não, meu querido. Eu quero dizer para você que Davi, ele disse isso. Quando ele estava vencendo o demônio, ou melhor, Golias, que não deixava de ser um, ele disse o seguinte, olha, eu não vou com você com espadas e lanças, mas eu vou contra vocês no nome do Senhor Jesus. É verdade que podemos não ter todas as coisas suficientes para nos curar, para nos libertar, mas nós não dependemos destas coisas. Lembre-se que eu e você precisamos de atitudes espirituais nesse tempo. A Bíblia diz que o diabo está rondando, só esperando a oportunidade de poder nos afetar. Então eu e você precisamos nos levantar. Eu e você precisamos definitivamente ter uma postura diferente. E acima de tudo, espiritual. Tomada de autoridade. Use a autoridade que o Senhor lhe tem dado. Interceda. É tempo de intercessão. É tempo de oração, de joelhos dobrados. Aproveite esse tempo chamando por corações quebrantados ou clamando para que essas vidas se dobrem ao Senhor. É um tempo para que haja arrependimento, para que pessoas se voltem ao Senhor. Ore para que seja um grande momento, quem sabe, depois de tudo isso, quem sabe nós não possamos passar por um grande avivamento, uma grande restauração dos povos. Nós vamos vencer no poder do nome de Jesus. Eu quero concluir esse tempo juntos, com a palavra de Deus, partilhando com você da seguinte forma. Levante-se. Em meio a todo este medo, há uma coragem escondida dentro de você. Eu sei que todos nós temos sido atordoados por conta da maneira de como estão falando sobre o vírus. Mas o Salmo 27, versículo 1, diz assim, Salmo 27, 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Eu acredito piamente que Deus está esperando a minha e a sua disposição de coragem, para que possamos ver uma intervenção divina sobrenatural. Segundo aspecto, querido, guerreie, assuma o seu papel de soldado, mesmo em meio às críticas, em meio ao ambiente negativo da qual estamos inseridos, em meio às falas contrárias, tão pessimistas que estamos ouvindo. Mas lembre-se, nós não estamos guerreando porque acreditamos só em nós. Muito pelo contrário. Guerreamos porque a nossa confiança não está naquilo que somos, não está naquilo que temos, a nossa confiança não está naquilo que podemos. Mas nós estamos guerreando porque estamos indo em frente,
quebrando as portas do inimigo, avançando contra essa situação, no nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. No Salmo capítulo 3, versículo 1, 3, 5 e 6 diz assim: ó Senhor, como cresceu o número dos meus inimigos. Há muita gente contra mim querendo me destruir. Mas o Senhor é o escudo que me protege, a minha glória. O Senhor me faz andar de cabeça erguida. Por isso posso me deitar tranquilo e dormir em paz. Quando acordo, me sinto seguro, porque o Senhor cuida de mim. Olha o versículo 6. Agora mesmo, cercado de todos os lados por milhares de inimigos, não tenho medo. Que confiança! Como um guerreiro tem esse poder, e tem. Nós sabemos que a guerra que nós vencemos, nós não a vencemos pelo nosso poder. Por mais que o mundo nos dê os meios para vencermos, saiba, com tudo que aprendemos aqui durante esse tempo, tão importante para vencermos essa batalha, precisamos entender que acima de tudo é Deus quem está vencendo conosco. É Ele que nos capacita a essa coragem e encarar esse mundo e esse tempo a ponto de alcançarmos a nossa vitória. Terceiro e último, eu quero ressaltar isto. Jesus disse que nunca mais nos deixaria. Como? Através do Espírito Santo habitando em nós. Deixa eu te dizer uma coisa. Não estamos sozinhos. Estamos em todo tempo com o nosso Deus. O nosso Deus não é um Deus que nos abandona. Não é um Deus que se distancia. Não é um Deus que nos deixa. Não é um Deus que nos desampara. Qualquer que seja a situação em que estamos enfrentando, creia e acredite plenamente, piamente, com todo o teu coração, com toda a tua força, o Senhor está ao seu lado. O Senhor está ao lado do seu povo. Nós, a igreja. Salmo 46, versículo 7 diz assim: o Senhor dos Exércitos está entre nós. O Deus de Israel é a nossa proteção. Venham, vejam as grandes obras do Senhor. Vejam como Ele castigou várias nações com a destruição. Ele acaba com a guerra em todo o mundo, quebrando o arco, despedaçando a lança e queimando os escudos com fogo. Versículo 10. Fiquem quietos, aquietem-se e saibam, de uma vez por todas, que eu sou Deus. Todas as nações da terra hão de honrar o meu nome. O Senhor dos Exércitos está entre nós. O Deus de Israel é a nossa proteção. Estou feliz por poder partilhar esta palavra com você. Por saber que o nosso Deus é um Deus que não abre mão de estar com seus filhos. Por isso eu quero dizer a você que, por ora, está talvez enfrentando um grande medo, um grande pânico. Eu quero dizer para você, o nosso Deus é a nossa proteção. Faça a sua parte, haja com sabedoria. Assuma o seu papel enquanto soldado sobre esta terra. Pare de ficar encarando este mundo como um lugar somente de bem-estar, uma Disneylândia da vida. Eu e você estamos definitivamente sendo despertados para isto. E comece a entender que Deus tem cura para o seu povo. Deus tem proteção aos seus filhos. E eu quero que esta palavra estimule o seu coração. Que ela esteja reerguendo a sua vida para experimentar um Deus de milagres. Eu acredito que Deus tem algo de muito especial para liberar sobre a nossa vida depois de toda essa situação passada. Mas no momento, precisamos assumir o nosso posto de guerra, se quisermos ver a vitória. É tempo de assumir a nossa condição de soldado, porque eu já quero te adiantar, a vitória é nossa, em o nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe nesse tempo precioso. Amados, eu quero agradecer esse tempo que nós tivemos juntos e que certamente teremos muitos outros momentos desta forma. Esperamos que seja curto esse tempo, mas enquanto houver, é assim que nós vamos estar juntos. Mas o meu desejo é que
o Deus de Israel, o Deus que usou Davi para enfrentar o gigante, vencê-lo, preciso dizer que é o mesmo Deus que ainda está conosco. A Bíblia diz que Ele não tem sombra de variação. A Bíblia diz que Ele é o mesmo Deus. E por isso eu quero desafiar o teu coração a manter o seu coração completamente descansado no Senhor. Esse é um tempo em que pede de nós paciência, cuidado e, acima de tudo, proximidade do nosso Deus. Precisamos aproveitar esse tempo para poder estarmos mais íntimos do nosso Senhor. Aproveite esse tempo em sua casa para poder orar junto, para poder fazer o culto doméstico, para que você, na verdade, possa se envolver mais com a sua família. É verdade que vamos estar muito mais expostos às notícias, aquilo que vai estar aparecendo pelas mídias, mas lembre-se que você aprenda a filtrar tudo isso, que você possa estar, acima de tudo, discernindo tudo aquilo que está chegando a você. Mas, acima de tudo, que nós possamos estar criando um ambiente de intimidade com o nosso Deus. Seja esse um tempo em que a gente possa estar fortalecendo os nossos laços com a nossa família e fazendo Deus habitar a nossa casa de uma maneira, quem sabe, como nunca antes aconteceu. Seja o nosso tempo, um tempo em que o nosso lar seja completamente movido, permeado pela presença do nosso Deus. Eu estimulo o seu coração a poder estar comigo nessa oração, agradecendo a Deus por esse tempo. Pai, obrigado por esse momento juntos e peço por cada coração que está me ouvindo nesse momento, que seja alcançado pelo poder do Teu Espírito Santo. Seja alcançado, Senhor, por Tua mão poderosa, pelo Teu amor, Senhor, por Tua graça, pelo Teu cuidado. E definitivamente possamos ter experiências especiais, por que não dizer sobrenaturais, Pai, do Teu cuidado, do Teu amor sobre a nossa vida. Obrigado por tudo que o Senhor tem dado até aqui. E nós oramos desde já, que o Senhor esteja tirando fora. No poder do Teu nome nós oramos, lançando fora, Pai, tudo aquilo que de alguma forma queira nos alcançar, ó Deus, e de alguma forma nos destruir. Por onde Satanás tem estado por trás, Pai, nós repreendemos a sua ação e declaramos, Pai Santo, que tudo esteja sendo restaurado, Senhor, ó Deus, ao curso normal sobre esta terra, Pai Santo. E mesmo que tudo isso esteja acontecendo, que o Senhor nos desperte para lições que o Senhor quer trazer ao nosso coração. Eu Te louvo por tudo que o Senhor fez até aqui, por tudo que o Senhor tem liberado sobre a nossa vida. Mas nós sabemos que o Senhor também quer nos ensinar. Enquanto isso, Pai, que a Tua bênção, o Teu cuidado, que o Teu poder esteja guardando a nossa vida, a nossa mente, o nosso corpo, a nossa família, Pai Santo. Estejamos resguardados no Teu poder, em Tuas mãos. Que a Tua igreja, Senhor, na verdade, ela não retroceda, mas acima de tudo, ela possa estar avançando. Que ela não tenha medo, mas seja tomada de coragem neste tempo. Enfrentando de cabeça erguida, sabendo que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso que está à nossa frente, que está conosco, mudando a nossa história, guardando, Senhor, ó Deus, o suficiente para alcançarmos a vitória a Seu tempo. Obrigado por tudo. Que Teu Espírito esteja alcançando a Tua igreja, Senhor, nos 4 cantos desta terra. Que o Senhor esteja nos alcançando aqui, Senhor, na cidade de Guaratinguetá, sobre cada casa, sobre cada família. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor. E que nós possamos sair deste tempo, Senhor, muito mais fortes, poderosos e crendo que grandes coisas o Senhor tem preparado para nós. No nome santo de Jesus. Que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde, a você e a sua casa, a sua família, a igreja do Senhor Jesus, e que nós possamos ter um próximo tempo juntos, na presença do nosso Deus. Mais uma vez, boa semana, debaixo da bênção do nosso Deus. Tchau, tchau.